Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar sobre fatoração. E o caso que eu escolhi para comentar é trinômio quadrado perfeito. Bem, para você fatorar um trinômio quadrado perfeito, você tem uma regrinha que você vai poder sempre utilizar, tá? Qual será essa regrinha? Você vai, primeiro, para ser um trinômio quadrado perfeito, tem que ter três termos, tá? Tem que ter três termos, por isso que chama trinômio. Quando fala quadrado perfeito, é que se você encontrar a raiz do primeiro termo, a raiz do terceiro termo e multiplicar por 2, tem que dar o termo que fica no meio, tá? Tem que dar o segundo termo, tá? Então, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então eu vou fazer a fatoração dele e depois eu vou mostrar para vocês que realmente é um trinômio quadrado perfeito. Então o que a gente vai fazer? A gente vai determinar a raiz do primeiro termo. Como é que você encontra a raiz de x ao quadrado? Olha, todas as vezes que você vai determinar a raiz de um termo que tem letra, você repete a letra e divide o expoente desta letra por 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. Não tem necessidade de você colocar o 1 aqui, ó, porque x elevado a 1 é a mesma coisa de x, beleza? Então, você pode colocar logo x. Então, vamos já iniciar a resposta aqui. Então, a gente abre o parênteses e coloca a primeira raiz. Então, a raiz de x ao quadrado deu x. Ó. Colocamos o x aqui. Observamos qual é o sinal do segundo termo. Olha, o sinal do segundo termo é menos. Então, esse menos, ó, a gente vai colocar ele aqui, tá? Então, aqui vai ficar menos. Se aqui for mais, a gente coloca mais aqui. Como aqui é menos, então a gente coloca o menos aqui. O próximo passo é determinar a raiz do terceiro termo. Qual é o terceiro termo? É 25. Ó. A raiz de 25 nada mais é do que o número 5, né? Porque 5 vezes 5 vai dar 25. Colocamos ele aqui, fechamos o parênteses e elevamos ao quadrado. Ou seja, a fatoração de um trinômio quadrado perfeito vai dar num quadrado da diferença de dois termos ou em um quadrado da soma de dois termos. Depende do sinal que tem aqui, ó. Bem, agora eu vou mostrar o porquê que isso aqui, ó, é um trinômio quadrado perfeito. Eu falei no início que para ser um trinômio quadrado perfeito, você vai achar a raiz do primeiro, que é x, achar a raiz do terceiro termo, que é 5, e multiplicar os dois resultados por 2. Tem que dar, no caso, o segundo termo, que é 10x. Ó. Se você pegar aqui, ó, x, ó, se você pegar o x, que é a raiz do primeiro, multiplicar pelo 5, que é a raiz do terceiro, e multiplicar por 2, ó, você vai encontrar exatamente 10x, que é o segundo termo, ó, beleza? Então isso aqui, ó, é um trinômio quadrado perfeito, beleza? E a fatoração dele vai ser o quadrado da diferença de dois termos ou o quadrado da soma. Vamos fazer aqui um segundo exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, m elevado a 4 mais, vamos pôr aqui o 36, n elevado a 2, e vamos colocar aqui um 12, m 2, m. Bem, então aqui eu quero saber qual é a fatoração, quer dizer, eu quero fazer
a fatoração disso aqui. Bem, como aqui ó, eu tenho três termos, eu vou supor que seja um trinômio quadrado perfeito. Tá? Por quê? É porque a gente tem alguns casos de fatoração, a gente tem fator comum em evidência, temos o agrupamento, temos a diferença entre dois quadrados e também temos o trinômio quadrado perfeito. Então, são 4 casos. Eu vou fazer um vídeo para cada caso, beleza? Então, fica fácil depois de você assistir, né? Como é que se faz um caso de cada, você vai conseguir diferenciar um do outro. Por exemplo, diferença de dois quadrados. Você só vai ter dois termos, os dois têm que ter raiz exata e no meio você vai ter que ter o sinalzinho de menos, tá? Porque é diferença de dois quadrados, beleza? Neste caso aqui, ó, trinômio quadrado perfeito, você vai ter que ter, ó, 3 termos, o primeiro e o terceiro tem que ter raiz exata, e se você multiplicar os dois resultados por 2, tem que dar o segundo termo. Aí é um trinômio quadrado perfeito, beleza? Bem, então vamos aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a raiz do primeiro, depois repetir o sinal do segundo e depois achar a raiz do terceiro, beleza? Então vamos lá. Como é que você acha a raiz de m elevado a 4? Você repete a letra e divide o expoente por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então aqui deu M2. Repete o sinal do segundo termo. Ó, o sinal do segundo termo é mais. Então você coloca o mais aqui, ó. Mais. Agora vamos achar a raiz do terceiro termo. 36n ao quadrado. Se você não souber fazer a raiz de cabeça, faz a raiz no cantinho aqui, tá? Eu vou fazer de cabeça e depois eu faço aqui para mostrar. Olha, raiz de 36 vai dar 6, né? Porque 6 vezes 6 dá 36. Repete a letra n e divide o expoente por 2, ó. 2 dividido por 2, 1. Pronto, ó. Aí o que é que você vai fazer? Abre e fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Ou seja, a fatoração desse trinômio quadrado perfeito aqui, ó, o resultado é o quadrado da soma de dois termos. Beleza? Já neste caso aqui, ó, a resposta é o quadrado da diferença de dois termos. Então, dependendo do segundo sinal, do primeiro sinal aqui, ó, do sinal do segundo termo, né? Você vai saber se é quadrado da soma ou quadrado da diferença. Assim, eu vou fazer aqui a raiz de 36n ao quadrado. Olha, raiz de 36n ao quadrado, como aqui a gente tem uma multiplicação dentro da raiz, então a gente transforma numa multiplicação de duas raízes. Vai ficar assim, ó. Raiz de 36 vezes raiz de n ao quadrado. A raiz de 36 é 6, né? Porque 6 vezes 6 dá 36. Quando a gente vai achar a raiz da letra, a gente repete a letra e divide o expoente por 2, sempre, tá? Quando for raiz quadrada. Então, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. Só que você não precisa colocar o 1 como expoente. Então fica 6n, ó, que é o valor que eu achei aqui feito de cabeça. Vamos fazer um terceiro exemplo. Vamos pegar aqui, ó, 4x elevado a 8 menos, vamos pôr aqui o 25 20x4. Porque eu tô criando aqui um trinômio para depois fazer a fatoração dele.
Então, então vamos fazer a fatoração desse trinômio aqui. A regrinha é, primeiro, determina a raiz do primeiro termo. A raiz de 4x elevado a 8 vai ser 2x elevado a 4. Né? Raiz de 4 é 2. Repete o x e divide o expoente por 2. 8 dividido por 2 deu 4. Beleza? Repete o sinal do segundo termo, que no caso aqui é menos. Esse sinal aqui é menos. Então você vai colocar ele aqui, menos. Beleza? E agora vamos achar a raiz de 25. A raiz de 25 é 5. Então você coloca o 5 aqui. Aí é só você abrir e fechar o parênteses e elevar ao quadrado. Bem, no primeiro exemplo, depois que eu fiz a fatoração, eu provei que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Mas eu não fiz no segundo exemplo e nem no terceiro. Vou fazer aqui só para mostrar. Como é que eu vou saber que isso aqui é realmente um trinômio quadrado perfeito? A gente vai multiplicar a raiz do primeiro com a raiz do terceiro e multiplicar por 2. Então, a raiz do primeiro é n2 vezes a raiz do terceiro é 6n. Então, põe aqui, 6n. E aí multiplica por 2. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Antes do m não tem número, então subentende que aqui você vai ter o número 1. Quando você multiplica números e letras, você multiplica-se os números entre eles e depois repete as letras e soma os expoentes, se a letra for a mesma. Se a letra não for a mesma, você só repete elas. Então vamos lá. 1 vezes 6 dá 6, 6 vezes 2 é 12. Beleza. Como as letras não são iguais, então você repete elas com o seu devido expoente. Então aqui vai ficar M2, N. Esse valor que eu encontrei aqui é exatamente o segundo termo. Então está provado que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Tá? Trinômio porque tem 3 termos e ele é quadrado perfeito porque quando você acha a raiz do primeiro termo, acha a raiz do terceiro termo e multiplica por 2, você encontra o segundo termo. Vamos ver se o terceiro exemplo nosso aqui, ele é realmente um trinômio quadrado perfeito. O procedimento é o mesmo. Encontramos a raiz do primeiro, que é 2x4, né, porque a gente já achou. 2x4 multiplicado com a raiz do terceiro, que é 5, e aí multiplicamos por 2. Lembrando que quando você tem letras e números, você multiplica número com número e letra com letra. Então vamos lá. 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 2 dá 20. E repetimos o x elevado a 4, porque a gente só tem esse termo aqui com letra. Olha, 20x elevado a 4 é exatamente o segundo termo. Então isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? Como eu já falei nos outros casos. Por quê? Porque a raiz do primeiro multiplicado pela raiz do terceiro e multiplicado por 2 vai dar o segundo termo. Beleza? E lembrando também que a fatoração de um trinômio quadrado perfeito ou vai ser um quadrado da diferença de 2 termos, ou vai ser um quadrado da soma de 2 termos. Depende do sinal aqui, desse sinalzinho aqui, do sinal do segundo termo. Beleza? Então, a fatoração é
vai ter como resposta um produto notável, beleza? Bem, se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os amigos. Se você ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição que você vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado.